Está no ar agora mais um Jornal Matriz Africana. Conheça a história de Marco Antônio de Souza Oliveira, que durante 30 anos foi pastor de igreja evangélica e que hoje ele é um bandista. Uma grande conexão com a ancestralidade. Se apresente pra gente, Marco Antônio. Bom, meu nome é Marco Antônio de Souza Oliveira, eu sou ex-pastor da igreja evangélica, passei durante 30 anos no evangelho, foi uma experiência muito interessante nessa longa caminhada, onde eu tive muito aprendizado dentro das igrejas protestantes, e ali eu galguei durante muitos anos, algumas funções ministeriais até chegar ao pastorado, onde também tive a oportunidade, de fazer um curso teológico, que é a formação, onde me formei bacharel em teologia e posteriormente bacharel em arqueologia bíblica, a fim de adquirir mais conhecimento, para poder trabalhar melhor dentro da área evangélica. É comum vermos pessoas de religião de matriz africana darem testemunho de como se tornar evangélica. No seu caso, é justamente o oposto. Gostaríamos que explicasse como ocorreu seu percurso até tornar-se pastor, posteriormente ir para Umbanda. Bom, eu já venho de um lar espírita, tenho uma ancestralidade já muito antiga, Eu também sou bisneto, de pessoas que foram escravas, minha bisavó foi escrava, E eu já venho de uma ancestralidade, muito antiga. Meus avós, minha avó era mãe de santo, minha tia era mãe de santo, meu tio também, Então, assim, com 17 anos de idade, eu conheci o Evangelho. Fui para uma igreja a convite de um amigo, na Assembleia de Deus de Bangu, que é ligado ao Campo de Madureira, e ali eu fiquei maravilhado. Comecei a ler minha trajetória até atingir ao posto máximo, dentro da igreja, como pastor, como líder. Trabalhei em vários segmentos dentro da igreja, Trabalhei muito com obras de libertação também. Tive experiência com tudo que se diz respeito dentro da área evangélica, Exerci várias funções, várias responsabilidades, E posteriormente eu entrei para o seminário, Cursei no seminário, estudei, me formei em teologia e cheguei ao pastorado, E foi uma experiência muito bacana. E logo depois passou um tempo, durante um tempo, cerca de 4 anos atrás, eu assim me senti que não era mais o tempo de eu permanecer no Evangelho, Já não me sentia mais bem, já não tinha mais aquele desejo de estar ali. E muitas coisas que eu via também eu reprovava, principalmente a perseguição, às religiões de matriz afro. Porque hoje dentro das igrejas se fala muito contra as religiões de matriz afro, entendeu? Então existe uma crítica muito grande, onde associam as pessoas adeptas à religião ao culto de espíritos malignos, que nós sabemos que não é o caso. E eu descobri, através de seu Tranca-Rua das Almas, que é uma entidade muito evoluída, que a verdade não é bem assim. Porque numa das suas encarnações ele também foi padre, foi seminarista, Então é uma entidade dotada de muito conhecimento, que fala muito sobre Deus, E Tranca-Rua também reza, ele também ora, ele ora o Pai Nosso. Então é uma entidade muito evoluída, que tem muito de Deus, E que me ensinou ali a ter uma visão totalmente diferente daquilo que se prega dentro das igrejas, Então, a partir daí, eu passei a crer mais, e interagir mais com os irmãos, e hoje está nessa nova vertente. Sim. Como foi para você sair de uma posição de líder como pastor e começar uma nova jornada em sua vida espiritual? É uma coisa diferente, É você sair da água para o vinho, Uma situação bem diferente, um pouco complexa, se assim podemos dizer,
você deixar, né, a condição de liderança, né, de pastor, né, de uma pessoa que está ali liderando um rebanho, né, comandando o povo, para hoje estar numa nova vertente espiritual. Então, assim, de início não foi muito fácil, né, porque o peso do pastorado ainda pesa, né, sobre as minhas costas. Então as pessoas, assim, muitos ainda me chamam de pastor, né, porque é um título que eu vou ter para a vida toda, é uma coisa que eu conquistei, né? Mas, assim, a espiritualidade, do meu ponto de vista, era uma coisa só. O ser humano é que impõe essas divisões, né, que coloca essas dificuldades, né, onde eles atribuem as religiões que são diferentes de religiões demoníacas, o que nós sabemos que não é bem o caso. Porque quando você entra na religião de Umbanda, de Candomblé, o espiritismo kardecista, você tem uma outra visão, entendeu? E é muito triste quando você vê um ex-pai de santo, uma ex-mãe de santo, um ex-babalorixá, uma ialorixá, que hoje está dentro de uma igreja evangélica, que se converteu à religião evangélica, criticar, né, os fundamentos, né, da sua religião antiga. E o que é bem da verdade, ele nunca vai deixar de ser um babalorixá e uma ialorixá, porque é uma coisa que ele conquistou dentro da espiritualidade. Entendeu? Não foi uma coisa que deram para ele. Não, ele conquistou aquilo ali. Então ele nunca vai deixar de ser. Então a gente fica triste quando a gente vê pessoas que saem da religião criticar. Eu, particularmente, eu não critico o Evangelho. Eu critico a forma como as pessoas estão se conduzindo dentro do Evangelho. Porque Jesus, ele é para todos. Jesus é para todos. E Jesus, enquanto esteve entre nós, pregando, ensinando, ele não agrediu ninguém, não agrediu a fé de ninguém, ele não perseguiu ninguém, né? Porque a essência do Evangelho é o amor. É o amor ao próximo, é o que Jesus ensinou. É o que as igrejas hoje não estão ensinando. Então, muitos pastores que se dizem conhecedores da palavra, né, estão deixando esse fundamento para trás, que é o amor, que é a verdadeira essência. Jesus não julgou, Jesus não condenou ninguém, né? Mas ele fez com que as pessoas olhassem para si próprio e se autoexaminassem, porque em todo tempo Jesus confrontou o caráter do ser humano enquanto aqui esteve, mas tudo dentro do ensino, mas sem condenar e sem julgar ninguém, sem dizer que você vai para o inferno, coisa do tipo, entendeu? Então, assim, hoje a minha visão, né, é uma visão super tranquila dentro desse âmbito, porque hoje eu me sinto bem, porque a espiritualidade, como eu disse, ela é uma coisa só. Tudo vai depender da forma como você se conduz na sua vida material e na sua vida espiritual também. Tudo depende de você, né? Então você tem que fazer a sua parte, porque religião ela não salva. E como eu sempre falo para as pessoas, Deus, ele não tem compromisso com religião, porque ele não criou a religião. A religião é algo criado pelo ser humano. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E isso vai além de religiosidade. Certo? Certo. Durante o período na igreja evangélica, você presenciou o incitamento de discursos de ódio e discriminações contra religiões de matriz africana? Muitas vezes. Inclusive pastores, líderes, que outrora foram do santo, né? Foram do sagrado, né? Que já foram pai de santo, mãe de santo, ou até mesmo Iaô, né? Ou simples frequentadores, que quando se tornaram evangélicos, pegaram o microfone e começaram a criticar, a falar mal, entendeu? Então, assim, é uma falta de ética. É uma falta de ética com o sagrado, com aquilo que ele aprendeu lá atrás e que ele deixou. É uma falta de ética. É como eu falei, eu particularmente, eu não critico, né, a religião evangélica, a religião protestante. Não critico. Eu critico a forma como se conduz. Entendeu? Porque Deus, ele é para todos. Em qualquer denominação ou em qualquer segmento religioso. Entendeu? Com a experiência que o senhor tem, o que o senhor pode nos falar sobre os espíritos da linha da Umbanda?
Olha, uma pergunta muito interessante essa sua, né? Primeiro eu vou fazer uma citação bíblica, tá? Sim. O Salmo 24, versículo 1 diz que de Deus é a terra e toda a sua plenitude e o que neles habita. Então eu posso dizer o seguinte, que todos os espíritos estão sujeitos a Deus, sejam eles bons, ruins ou em processo evolutivo, tá? E a gente sabe que alguns espíritos precisam de ajuda, precisam evoluir. Isso aí é fato. Quando você tem um entendimento da espiritualidade, né? Porque a vida aqui na Terra, assim como na espiritualidade, é um processo evolutivo, né? Ao contrário do que as pessoas dizem, quem são os espíritos que se manifestam hoje nas igrejas? Você não sabe, nem o pastor sabe, por mais que ele estude. Porque um espírito obsessor ele pode chegar ali e se apresentar e dizer que é tranca-rua, dizer que é chucaveiro, dizer que é pombagira, coisas do tipo. Mas não é. Essa que é a grande verdade. Entendeu? O espírito obsessor vai fazer todos os gestos que os espíritos, né, tranca-rua, marabô, meio que se passando por isso, né, vai fazer todos os gestos que eles fazem dentro de um barracão ou de um local, né, onde as pessoas ali começam a trabalhar e a desenvolver. Vai fazer as mesmas coisas. Mas são nada mais nada menos do que espíritos zombeteiros, espíritos sem luz, né, que ali estão atuando e que se apresentam na vida daquelas pessoas dentro das igrejas e diz que é fulano, que é ciclano, que é outra coisa. Então as pessoas têm uma visão muito deturpada, né, uma visão muito negativa dos espíritos que atuam hoje dentro da Umbanda e do Candomblé. Seja Preto Velho, seja Caboclo, seja Exu, seja Orixá, seja quem for. Entendeu? Porque eles vêm com essa mentalidade, pô, um espírito maligno está ali, é fulano de tal, né? Porque é um espírito obsessor que está ali, realizando todo aquele trabalho, aquela cena, se assim podemos dizer, para enganar a muitos. E a bem da verdade, as lideranças evangélicas, né, nem sabem que tipo de espírito é aquele que está ali atuando. Aí ele chega ali, o espírito chega, dá um nome, a pessoa acredita, né? E se faz aquele carnaval com direito a alegorias e adereços para todo mundo ver, e a plateia bate palma. É bacana. Resolvido o problema. O espírito que está ali é fulano de tal. E a bem da verdade nem sabe o que está ali. Entendeu? Essa que é a grande questão, que é a dúvida de muitas pessoas também. Vi aqui que o senhor é médium de Marabô. Você percebeu alguma relação entre as revelações que fazia na igreja e as consultas com o senhor Marabô? Sim, é muito interessante, né? Eu gostaria de começar da seguinte forma. Quando eu pregava nas igrejas, né, eu sempre trazia uma mensagem assim, muito séria, muito firme, né? E muitas das vezes Deus assim, me usava com a questão da exortação, chamando a atenção do povo na igreja. Eram mensagens assim, de pura revelação da parte de Deus para mim. E naquele momento em que eu recebi aquelas mensagens, o meu semblante ele mudava totalmente. Eu sentia uma energia muito forte e eu ficava muito sério, né? Um semblante muito rígido, né? Da mesma forma que eu me sinto quando o seu Marabô está encostando em mim. Até porque ele é uma entidade muito séria e muito firme também. E as pessoas que se consultam com ele dizem, né, que ele não costuma rir, não costuma brincar. E é a mesma coisa que eu sentia quando eu estava pregando. E é muito interessante essa energia. O senhor percebeu alguma relação entre as pregações e as revelações da igreja e as consultas dadas pelas entidades na Umbanda? Olha, tem muita coisa igual, parecida. Muita coisa. Tá? Assim, a espiritualidade, ela, como podemos dizer, ela não te deixa no escuro. O que está em oculto é revelado, né? Dentro da igreja eu tinha dom de revelação, eu tinha dom de profecia, e Deus me mostrava as coisas. Assim como hoje também a espiritualidade me mostra, né? Deus continua mostrando. Então, assim, você vê que não há diferença nenhuma, né? O que está em oculto, o que está escondido,
as entidades, os espíritos, né, de luz, eles te mostram. Ele não te deixa nada em oculto e não deixa você ficar desapercebido de nada. Que tudo vem à tona, né? Nada fica escondido. Entendeu? Tudo é revelado. O senhor disse também ter trabalhado com uma missionária que lhe dizia que quando olhava para o senhor via uma balança da justiça e não sabia explicar o porquê. De que forma o senhor entende isso hoje? Olha, é um mistério muito grande, né? Em todo o tempo, nos jogos que eu fiz, né, com babalorixás e alorixás, sempre falou do meu orixá Xangô, né? Que Xangô é o homem da minha vida, né? O meu orixá, assim como a nossa mãe Oxum também está no meu caminho. Então eu associei justamente isso, eu passei a entender, porque o orixá é o orixá da justiça, o orixá Xangô. Ele é o homem da justiça, ele é o homem que cobra, um homem rígido, né? E o que é interessante é que em todo o tempo, né, eu também me vi muito pro lado do judiciário, né? Porque eu também sou perito judicial, né? Sou formado na área de perícia, né? E quando assim tenho um trabalho na área de perícia, eu atuo dentro do judiciário. Então, assim, o orixá está totalmente ligado à justiça, né, ligado às leis e aquilo que é certo e aquilo que é correto. Hoje, o que a espiritualidade significa na sua vida? Significa muita coisa, principalmente disciplina, tá? Porque o fundamento da Umbanda e do Candomblé, ela cobra muito a questão da disciplina e o respeito ao próximo, tá? Porque se você não respeita a sua liderança, seja um pai de santo, uma mãe de santo, um babalorixá ou ialorixá, você não respeita ninguém. Então, olhe muito pela questão da disciplina, entendeu? A questão do respeito, tá? O tratamento é diferente, entendeu? E quando você tem um cargo dentro do fundamento, as pessoas que zelam pela disciplina te tratam com o máximo respeito, com o máximo carinho, e isso é muito importante. Deixe uma mensagem para aqueles que vão ler nossa entrevista. Bom, a mensagem que eu deixo é o seguinte: não se envergonhe da sua religião, tá? Não tenha medo de professar a sua fé e não deixe de compartilhar aquilo que você tem aprendido com outras pessoas, porque vidas precisam ser libertas, pessoas precisam sair dos vícios, né? Pessoas precisam se libertar dos espíritos obsessores, e nós sabemos que dentro da Umbanda e do Candomblé se faz um trabalho maravilhoso concernente a isso, e que você possa anunciar mais a sua religião. Não tenha medo de anunciar. Faça como outras religiões que anunciam, né, que vão em praças livres e falam do amor de Deus. Assim também você pode falar do amor dos orixás que ele tem por você. Gratidão pela entrevista. Que meu pai Ogum, dono do meu Ori, nunca se esqueça do senhor. Lhe dê um caminho próspero de axé. Tudo de bom. O senhor é um cara inteligente, um homem inteligente, um homem de Xangô. E que Pai Xangô continue sendo quem é na vida do senhor. E assim eu termino mais um Jornal Matriz Africana.